paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Estamos aí dando prosseguimento dos estudos deste segundo trimestre de 2022, onde estamos estudando o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós estamos estudando, professor Márcio, a respeito do Sermão do Monte, né? Verdade. 3 capítulos ali do Evangelho de Mateus ali que nos ensinam muito para a nossa vida cristã aqui na Terra, né? É verdade. Esse trimestre é um trimestre de ensino na prática. Né? Nós estudamos a história de Israel, a história dos povos todos, mas o Sermão do Monte é um evangelho, é a conduta cristã. Verdade. E hoje nós já chegamos aí à lição de número 10, partindo já para o final desse segundo trimestre tão abençoado, né, que muito fomos edificados pelo estudo da Palavra de Deus. E o título da lição que nós vamos estudar hoje é Nossa Segurança Vem de Deus. O título, Nossa Segurança Vem de Deus. Vamos falar bastante, né, professor Márcio, a respeito aí de ansiedade, né, nessa lição, porque Jesus vem falar ali a respeito de você colocar aí a sua segurança nas riquezas, né? Quantas pessoas não põem a sua segurança na sua riqueza, no dinheiro, né? Nós vivemos aí um tempo, né, professor Márcio, que é marcado pela ansiedade, né? Nós vimos isso aí nas ruas, em todos os cantos, o imediatismo, né? E as preocupações acabam gerando essa ansiedade na população, né, professor Márcio? É verdade. A ansiedade é tão prejudicial porque ela avança para o futuro já. Exatamente. A pessoa começa a sofrer coisas que talvez nem vá acontecer. Nem vai acontecer e fica mas sofrendo. ele já está com aquela ansiedade lá na frente, né? Exatamente. Tem um nível de ansiedade que é normal, nós precisamos ter. Sim. Mas essa é a exagerada, né? É contra isso que Jesus falou. Exatamente. Quando se coloca, né, professor Márcio, uma expectativa muito alta, né, sobre o que você não se tem controle. Exato. Né? O resultado aí pode frustrar os planos das pessoas. E muita gente acaba se perdendo por causa disso, né? Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso maravilhoso Salvador, ele dá aí um ensinamento precioso para a nossa vida, professor Márcio. Verdade. É preciso estar desapegado das coisas. Nós não devemos estar aí preocupado com as coisas, nos bens materiais, em ter cada vez mais, né? Nós temos que estar preocupados sim em juntar riquezas no céu. É verdade. Juntar riquezas no reino de Deus, né, professor Márcio? É verdade. Nós estamos vivendo também, professor Fabiano, um tempo de descontentamento. Está todo mundo descontente com tudo, né? Isso também, trazendo aqui para a vida cristã, isso também não agrada a Deus e atrapalha o nosso crescimento cristão. Porque contentamento é diferente de conformismo. Mas se contente com a situação que você está passando. Não se conforme, mas se contenta, vai melhorar, vai mudar. É verdade. E não fica com essa ansiedade tão grande no coração, porque a ansiedade, ela prejudica a adoração a Deus. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso, né? Infelizmente, muitas pessoas, em vez de agradecer a Deus aquilo que tem, elas lamentam pelo aquilo que não tem. Exatamente. E aí começa aí as coisas, né? Essa ansiedade, né? Se nós analisarmos todo o contexto da história de Jesus e comparar com os nossos dias, né, professor Márcio? Sem dúvida nenhuma, né? Hoje há muito mais conforto, muito mais coisas aí que nos trazem conforto do que na época de Jesus, né? É verdade. Porque Jesus conta aqui a respeito do Sermão do Monte, né? Por isso que é tão difícil das pessoas se desapegarem das coisas, né? Imagine, vou ficar agora sem celular, como é que eu vou viver sem internet, né? A gente vê pessoas falando assim, como é que eu vou viver sem luz? Quando acaba a luz, me vejo, né? Quer dizer, tem mais conforto hoje em dia do que na sociedade em que Jesus vivia. É diferente a situação, mas o ensino continua o mesmo. Nós não devemos aí colocar toda a nossa segurança, toda a nossa expectativa nas coisas materiais. Não, e também esse maior conforto aumentou também a ansiedade. Exatamente. Porque é preciso manter tudo isso. Com certeza. E aí que muitas vezes a pessoa fica mais tempo trabalhando do que cuidando da família e cuidando da vida espiritual dele. Exatamente, para manter um nível, né? Eu quero manter meu ansioso, nível, né? Exatamente. Eu quero trazer conforto para os meus filhos,
E a pessoa se mata de tanto trabalhar, passa a vida inteira, os filhos crescem em casa, vão embora, e a pessoa tá lá. Aí quando vai descansar, já tá na hora da morte já. Esses dias eu vi uma frase, professor Fabiano, que dizia assim, alguém, eu não sei quem disse, mas dizia assim, eu nunca vi um caminhão de mudança atrás de um cortejo fúnebre. Eu nunca vi, dizia essa pessoa. E é verdade, né? Não vai levar nada. Os únicos que eram enterrados com as suas coisas eram os faraós, né? Os faraós morriam e enterravam com tudo. Eles achavam, né, que iam levar tudo, mas não adiantava nada. Então tem que ter equilíbrio, né? Exatamente, não devemos pensar igual o faraó, não. Temos que pensar aqui na realidade, né? Por isso que nós não devemos colocar aí as nossas confianças nas coisas materiais. É verdade. E colocar na nossa vida aquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus prega para nós vivermos. E a nossa confiança deve estar sempre em Deus. Sempre em Deus. Toda a confiança nossa tem que estar em Deus. Ele sim deve ser o único Senhor do nosso coração. Sabemos que tudo que tira o lugar de Deus, ocupa o lugar de Deus no nosso coração é ídolo, né, professor? Exatamente. Tudo. Às vezes pode ser um carro, um celular, Sim. uma casa, até um filho, né? Até um filho pode ser um ídolo na sua vida. Isso é muito perigoso. A vaidade pessoal. Exatamente. É um ídolo. Com certeza. São chamados ídolos subjetivos. Que só Deus e a pessoa sabe que existe, mas existe. Porque tem o ídolo visível, que é a imagem lá, né? Essa você pode não ter. Mas tem o ídolo do coração. E esse também tem que ser arrancado dali, senão ele vai prejudicar. E é isso que nós estamos falando. Isso vai gerar ansiedade, vai levar a pessoa a não se contentar nunca com nada. E vai querer sempre buscar mais e mais e mais. Verdade, isso é muito perigoso. Então Deus deve ser o Senhor do nosso coração sempre. Sendo o Senhor do nosso coração, pode vir dificuldades, pode vir tribulações, mas nós vamos passar, marchando por meio da dificuldade, porque a vitória é certa. Nosso texto áureo da lição se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha que ensino maravilhoso aqui, professor Márcio. E em nossa sociedade que é muito materialista, extremamente consumista, né? Uma pessoa hoje, ela vale pelo que tem. Exato. E não pelo que ela é. Então, quanto mais uma pessoa tem, mais essa pessoa tem valor no meio da sociedade. A gente pode ver o meio artístico, principalmente, né, que é muito evidenciado, né? Tantos artistas famosos aí, parece que eles colocam em pedestal, porque tem muitas coisas, né? Adquirem muitos bens, muitos bens materiais, principalmente, né? Por isso, professor Fabiano, aqui na capa da lição, os valores do reino de Deus. Exatamente. Nós estamos aqui estudando os valores do reino de Deus, para quem vive dentro do reino de Deus. Onde nós queremos morar, né? Exato. Se eu estou vivendo aqui na terra, dentro do reino de Deus, eu não posso viver conforme o mundo determina. Exato. Eu tenho que viver conforme Cristo determina. Exatamente. E Cristo fala isso. O que importa para Jesus? É o ser ou é o ter? Com certeza, é o ser. É o ser. Esse ensino do mundo, esse conceito é exatamente aí oposto ao que Jesus ensina. Exatamente. Isso é totalmente oposto, né? Quanto mais bem sucedida uma pessoa for, nas suas ambições principalmente, né, professor Márcio? Mais autoconfiante ela acaba se tornando nas coisas materiais. E mais longe de Deus ela fica também. E aí que mora o perigo, né? Nós vemos aí, por exemplo, o continente europeu, né? Sim. O continente europeu ali é o berço do protestantismo, né? Exato. Começou tudo, os missionários saíram da Europa para fazer missões na América, na África, em todo o mundo. Os missionários saíram de lá e fizeram missões e expandiram a Igreja do Senhor. Só que agora com a evolução, né? A Europa é um dos países, um dos continentes mais ricos, né? Sim. A igreja ela está acabando. Sim. Porque é autoconfiança, né? É autoconfiança. Tem tudo. Para que eu preciso de Deus? Não preciso de Deus. Eu tenho tudo, aqui não me falta nada, né? É verdade. E infelizmente a sociedade ensina isso daí. Lembrei-me de um pastor que fez missão lá, e ele contava que ele ia pregar, a pessoa dizia, olha a minha garagem, tem 3, 4 carros importados, você tem quantos? Falava para o missionário. Aí, o que eu preciso do teu evangelho? Exatamente. Esse é o apego da pessoa ao material. Exatamente. Um ótimo exemplo aqui nesse texto que nós lemos no texto áureo, né? Que faz parte aqui da parábola do rico insensato, né? Sim. Por que ele era um rico insensato? Porque ele se descuidou do seu futuro espiritual. Ele achava que cuidando apenas do seu futuro material já estava bom.
Mas não. Jesus chega e Veja fala pra que ele. Jesus não fez apologia à Não, pobreza. não. Nem apóstolos fizeram, nem nós estamos fazendo. O que Jesus disse é: não se apegue à riqueza. Se apegue. Porque a riqueza não vai te salvar. Desapegue. A riqueza não vai te levar para o céu. É isso que ele quis dizer. A riqueza não vai perdoar os seus pecados. Mas ele não estava dizendo que não podia ter. Mas ele estava dizendo que a melhor coisa é ter tesouro no céu. Exatamente. Se a morte chegasse para ele naquela noite, o que adiantaria tudo ele aquilo? poderia ser dono dos celeiros, mas se ele tivesse Deus em primeiro lugar na sua vida. Certeza, não é errado. Não, mas Não é ele proibido. colocou a riqueza em primeiro lugar. Por isso que Paulo diz, né, que tudo que nós façamos tem que ser para a glória de Deus. A glória de né? Deus. Se nós estamos procurando um trabalho melhor, para ter uma vida melhor, mas para a glória de Deus, isso não é errado, não tem problema com isso. Mas a partir do momento que você deixa Deus de lado e se preocupa só em ter, esse que é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. A nossa verdade prática destaca que não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Muitos crentes, né, professor Márcio, eles se empenham aí em prosperar, né? Sim. Ficar ricos, tudo por causa da cobiça, né? Querendo aí se igualar a esse padrão do mundo, da sociedade aí. E, infelizmente, isso aí leva até muitas pessoas a perder a sua fé em Deus. Com certeza. Por dois motivos, né? Um porque tem demais e acha que ele não precisa de Deus. E o outro porque não consegue nada, acha que Deus não quer ajudar ele. Aí parte para outros caminhos obscuros. Exatamente. Porque faltou aí o quê? O contentamento, a sabedoria. Deus é Deus. Ele te deu a oportunidade, você está tendo condições de conseguir, de ter os seus valores, tenha. Mas não esqueça que ainda é Deus que manda em tudo. Exatamente. E que a nossa segurança vem dele. E tem até uma certa denominação que prega, né? Sim. Quem é abençoado por Deus é próspero. Se você não é próspero, você é amaldiçoado. Então é a esse turma tipo da de prosperidade, ensinamento ainda é da teologia da né? prosperidade. Pois é. Mas nunca podemos esquecer do ensinamento do apóstolo Paulo, né, professor Márcio? Ele disse, né, que tendo o que comer e tendo do que se vestir-se, já está ótimo. Você tem que se dar por satisfeito, né? Não devemos ficar nos preocupando com o dia de amanhã. Se está tudo certinho na tua vida hoje, amém. Deus está na tua vida, e isso é que importa, né? É verdade. Se o coração estiver satisfeito em Deus, mesmo diante de tantas dificuldades que podemos estar passando, a paz vai estar dentro da nossa pessoa. O que importa é a paz interior. Né? Com certeza. É poder deitar e dormir. Com certeza. E dizer, o Senhor está na minha frente, está comigo, vai me ajudar. Eu vou vencer. Mas isso também, professor, tem a ver com isso que nós estamos falando, com esse capitalismo, com esse consumismo. Então, a pessoa já não se contenta mais com um celular de R$1.000, ele quer um de 3, depois quer um de 5, quer um de 10, nunca vai ter fim. Exatamente. Por isso que vem o contentamento. Com certeza. Né? Fica tranquilo que você tem, você vai conseguir mais, mas Deus em primeiro lugar na sua vida. Com certeza. Porque não adianta. A riqueza, o homem mais rico do mundo aí, como é que é o nome dele lá? Elon Musk, né? Ele não vai para o céu por causa de riqueza. Se ele não entregar a sua vida a Cristo, toda a riqueza não o faz diferente perante Deus. Com certeza. É isso que nós temos que entender. Deus não olha os bens materiais, Ele olha a disposição do coração para servi-lo. Verdade. O próprio Salomão aqui destaca aqui na nossa leitura diária de sábado, né? Que quem ama o dinheiro nunca se farta, né? Eclesiastes 5:10, o conselho de Salomão. Ele quer mais, né? O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará de renda. Também isso é vaidade. A pessoa nunca está contente, né? Sempre quer mais. Se é lançado lá uma TV 14 polegadas, a pessoa compra 14 polegadas, é lançada de 20, ela quer a de 20, depois ela quer a de 29, depois ela quer a de tela plana e assim por diante, ela sempre quer e quer e quer. Às vezes ela gasta o salário inteiro em coisa que nem vai usar. Não vai. É a ansiedade, é a tendência, é ter para mostrar que tem. E tudo isso, ele vai criando uma pessoa, a pessoa vai ficando doentia, vai ficando doente. E Cristo não veio morrer na cruz e nos dar uma salvação para deixar nós doentes, não. Ele veio para curar as enfermidades, para curar essa enfermidade da alma. Olha que absurdo, professor Fabiano, eu já vi isso acontecer. Tem pessoas que não vêm na igreja com frequência porque diz que não tem roupa para vir todo culto com uma roupa diferente. É preciso isso?
Meu Deus, Não pode repetir o sapato. Nisso. Não, eu já vi isso acontecer. Eu acredito nisso. Então, isso aí não agrada a Deus. Tá? Não precisa andar maltrapilho, não é isso. Mas tenha coerência, tenha equilíbrio. Então, no caso, essa pessoa não está vindo para a igreja para adorar a Deus. Não, de jeito nenhum. Para ficar se mostrando para os outros. E o pior é que depois a gente foi ver, tinha roupa demais até. Então, é desse jeito. Mas queria mais e mais e mais. É bem desse jeito. Os objetivos da lição de hoje é contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra, descrever a idolatria ao dinheiro e demonstrar a quietude espiritual em Deus. A introdução da nossa lição diz assim: na lição deste domingo veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouros neste mundo e sobre ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependentes das coisas materiais e não mais do Senhor, que provê as nossas necessidades. Então, professor Márcio, querer ser rico não é pecado, né? Não. Querer ser rico não é proibido, né? Mas é muito perigoso. Perigoso. É muito perigoso, né? Porque o desejo aí de riqueza pode aí causar muitos problemas para a pessoa. Sim. E as riquezas aí não trazem uma satisfação total na vida da pessoa. Sempre vai ter ali um vazio ali, que tem que ser preenchido, que a gente sabe quem que preenche, que é só Jesus. Só que tem muitas pessoas aí que querem buscar riqueza para preencher esse vazio. Eu acho que vão ser satisfeitas com isso. E engano dessas pessoas, é um erro crasso dessas pessoas, né? É verdade. Tem muita gente, professor Fabiano, e a gente tem que cuidar com isso, que ele quer ganhar notoriedade na terra. Ele quer ganhar status na terra, pelo que ele tem. E nós devemos e precisamos buscar sempre de ganhar, de chamar a atenção de Deus, pelo que somos. Então a pessoa ele se empenha nisso aí. Paulo vai dizer para Timóteo, no ensinamento na carta de Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, fala aos ricos que não se apegam ao dinheiro não, porque eles não vão salvar eles. Não se apeguem, eles que têm o dinheiro, mas que sejam piedosos. É verdade. Não ponha toda a sua confiança naquilo. Colocar a confiança no dinheiro não é sensato, né? Não. Não é sensato. É totalmente insensato. Essa é a verdade, né? Então o crente que fizer aí essa busca pela riqueza, né? Sim. Mas se o seu coração estiver em Deus, se tudo for fazer tudo para a glória de Deus, então não tem problema buscar a riqueza. Não. Buscar uma capacitação, buscar um lugar melhor na empresa, mas nunca deixe de te colocar e deixar Deus no seu coração. Claro. Exatamente. Todos podemos, a riqueza, o dinheiro está acessível a todos. Basta você buscar, mas nunca deixe Deus de lado para buscar isso, né? Exatamente. Veja, esse estudo que nós estamos falando aqui, ele serve para todos, mas é prioritariamente para os crentes, para os salvos em Jesus, que você não pode ter a mesma ansiedade daquele que não conhece a Jesus ainda, que ainda não participou da mesa do Senhor. Você já participou, você já recebeu a graça, já recebeu a paz de Cristo, que está lá em João. Jesus falou: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Então você já tem. Por que agora trocar essa paz por aí, inquietude dos bens materiais? É verdade. Então é isso que nós estamos falando, é para aquele que já nasceu de novo e que agora está começando a olhar mais os bens e deixando Jesus de lado. É verdade. Ponto 1 da nossa lição: riqueza do céu e riqueza da terra. Subtópico 1: uma conciliação impossível. Já experimentamos o novo nascimento. Somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo. Uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação, foi o oferecimento dos reinos deste mundo. Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas deste mundo. E ele sabia a quem devia a adoração verdadeira. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a Mamon,
palavra aramaica que designa dinheiro e cobiça. Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. Aqui, né, professor Márcio, fala sobre a tentação de Jesus no deserto, né? Aquilo que Jesus recusou lá no deserto, que Satanás ofereceu e Jesus recusou e bateu com a palavra ali, né? Rebateu com a palavra de Deus. Infelizmente, professor Márcio, é justamente o que muitos cristãos estão buscando nos nossos dias. Né? É verdade. Fama, poder e riqueza. Muitos estão se desviando porque estão buscando essas três coisas que Satanás ofereceu para Jesus no deserto, e Jesus nos mostrou o que nós devemos fazer, que é recusar isso e glorificar o nome do Senhor, mas só que tem muita gente que está indo em busca disso. Infelizmente. Quantas pessoas abençoadas por Deus, professor Márcio, com dons espirituais, que são pregadores da palavra, que têm o dom do louvor, estão se perdendo aí pelo mundo afora na busca da fama. Né? Muitos exemplos a gente vê. Principalmente a gente olha no Facebook, né? Sim. Muitos querendo mostrar ali o seu dom e tudo mais, em lives. Infelizmente é um caminho muito perigoso, né? Muitos estão fazendo daquela vocação que Deus deu a eles a busca pela riqueza. Exatamente. Deus vocacionou para a obra dele. Não vai faltar nada, mas a pessoa quer mais. Então ela está buscando fama, como o professor falou. Professor Fabiano, tem cantor cristão aí cobrando 50 mil reais para fazer show na igreja. E o pior, tem pastor pagando. Não faça isso. É verdade. Não pague. Isso é mercenarismo. Isso não é fazer a obra de Deus, não. Exatamente. Como o próprio subtítulo, né? Uma conciliação impossível. Você recebeu o dom de Deus. Pregadores cobrando para pregar uma noite, 2 noites, 10 mil, 15 mil. O que é isso? Isso são negociantes que querem ganhar, querem ficar ricos. E não foi para isso que Deus deu o dom, não. Exatamente. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, mas não da exploração das ovelhas da igreja de Jesus. Exatamente. Quem procura, diz, né, servir a Deus, né, e também as riquezas, quem quer servir a Deus e também servir as riquezas, jamais terá sucesso, professor Márcio. Não. Pois são dois comportamentos, duas situações que jamais serão conciliáveis. Jamais, não adianta. jamais. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, que é o dinheiro. Não tem como você conciliar as duas coisas. Como é isso que a lição está falando. Exatamente. Ou é uma coisa ou é outra. Só que tem muita gente, né, professor, mas como eu já falei aqui da fama e do poder, que usa, né, essa imagem de servo de Deus para enganar o povo de Deus, e aí que arrasta aí milhões e milhões de dinheiro nas custas do povo de Deus. Verdade. Infelizmente, né? Fazendo os seus próprios reinos, né? Exatamente. Fazendas e coisa e mais, e aviões e mais. Será que Paulo, Pedro, o que eles deixaram quando morreram, professor Fabiano? Então, o Tiago deixou aqui Deixaram um grande exemplo. Deixaram um grande exemplo. Né? Mas não deixaram nada de vida. De bens materiais, não. E por que agora tem que ser diferente? Exatamente. Aqui, Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago aqui é bem direto neste ponto, né? Quem busca a riqueza da terra não é amigo de Deus. Não adianta, você vai deixar de lado aí a riqueza do céu, né? Que é o que Deus oferece, para buscar a riqueza da terra. É bem complicado isso. Porque o próprio Cristo falou que não tem como servir a 2 senhores. Não tem não. Se ele falou, não tem. Ele mesmo disse, não dá para servir a 2 senhores. Com certeza. Quantas pessoas aí que a gente vê aí que depois de um certo tempo, né, que a máscara acaba caindo, né? Aí, eu não queria nada com esses crentes mesmo, né? Cantores famosos, renomados. Esses crentes só tô lá para ganhar dinheiro realmente, né? E acaba usando essa imagem e o povo acaba caindo. É muito complicado isso, né? Então não pode haver de modo algum uma conciliação do amor desenfreado pelas coisas aqui do mundo e o amor de Deus. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. É verdade. O apóstolo João também ele foi bem direto, né, professor Marcos, quanto a isso. Lá na sua primeira carta. Sim. Ele disse lá no capítulo 2, versículo 15,
Ele diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, essas pessoas que buscam essa riqueza do mundo, infelizmente, está buscando o seu ego próprio, não está buscando o amor de Deus. João está falando aí do sistema, né? Exatamente. Você não ama esse sistema do mundo que diz que você tem que ter, você tem que aparecer, você tem que viver de aparência. Não. Você tem que amar o Pai. Exatamente. E viver como Ele quer, que nós sejamos honestos a Ele, fiéis a Ele. Como já foi falado aqui. Tem até Salomão escreve até, diz assim, em Eclesiastes, ao homem que Deus deu riqueza, aproveite, porque é dom de Deus. Não seja escravo daquilo, mas use para o teu bem, para o bem da tua igreja, da tua comunidade. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, exatamente. Quantas pessoas, que nem o professor Márcio, que foram abençoadas com riquezas por Deus, que um certo período da sua vida decidiu dar tudo, doar tudo para os pobres e ficou sem nada, mas deu para glorificar o nome do Senhor, se sentiu aí nesse seu coração de doar. E isso acontece também, quando tem muitas pessoas se perdendo em busca dessa riqueza e deixam Deus de lado. Muito perigoso isso. Subtópico 2, tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Jesus confrontou tal pensamento, fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e os da terra. O mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e conduta. Eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem e levados por ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, um sócio desonesto ou por meio de golpes. Segundo Jesus, o crente deve juntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam e nem roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Jó capítulo 1, versículo 21. Então que Jesus, ou melhor, o que o cristão, né, professor Márcio, deve ser consciente de que as riquezas podem ser um tipo de distração na vida do crente, né? Exatamente. Essa busca desenfreada pela riqueza pode desviar o foco do crente, em vez de servir a Deus, buscar mais a riqueza. Pode ser um tropeço na sua vida. E isso também é muito perigoso, né? Fazendo aí que voltemos aí apenas para as ambições deste mundo, né? Deixemos de lado a verdadeira adoração, que é a adoração a Deus. E tem muito crente daí, professor Fabiano, que troca a obra pela salvação. Ele acha que ele vai dar uma obra, ele vai ajudar com dinheiro, com alguma coisa, porque ele está comprando a sua salvação. Não está. Exatamente. Não está. A igreja vai aceitar, vai servir e vai ajudar. Mas a tua vida com Deus não está certa, não. Exatamente. Por quê? Porque Ele quer suprir. Eu não posso estar na igreja porque eu tenho trabalho, tenho uma empresa, mas eu estou mandando meu dinheiro lá. Deus não quer o seu dinheiro, sabendo disso. E o pior é que tem muito líder que ensina isso. A organização precisa, nós estamos na terra. Nós estamos aqui, ó. Luz, água, tudo isso tem que ser pago. Mas Deus não quer essa prioridade, não. Ele quer o teu coração. Jesus disse, onde tiver o coração, onde é que está a riqueza do ser humano? Onde que está o seu coração, exatamente. Então, não adianta depois dizer, não, mas eu tenho uma folha corrida mensal de tanto aqui para a igreja, mas não vai adiantar nada. Na hora do julgamento final, isso aí não vai ter peso. Tem muita gente que acha que dar dízimo na igreja é juntar tesouro no céu. Tem gente que pensa que é isso mesmo. É a mesma coisa, professor Fabiano, do pai e da mãe que querem dar todo o conforto para o filho, todos os presentes, mas nunca estão presentes. Não vai adiantar nada. Teu filho vai se criar de que jeito? Exatamente. Então, tem que pensar nisso também. É verdade. É certo também, né, professor Márcio, que o cristão, né, o crente, ele não pode viver alheio às suas necessidades cotidianas. Não, e nem ser peso para ninguém. Não, com certeza. De jeito tem que buscar, né? Mas só que nós não podemos aí confundir excessos com necessidades, né? Não. Então tem a sua necessidade. Paulo mesmo ensina. Nós já falamos aqui no começo da nossa lição, nós devemos nos contentar com o que nós temos. Deus nunca vai deixar de faltar nada na sua casa, você pode ter certeza. Ele sempre vai dar aquilo que é necessário. Ele supre as nossas necessidades. Isso.
Não vai dar além daquilo que nós precisamos. Não é desejos, é necessidade. Exatamente, é bem isso mesmo. Então tem muita gente que confunde isso daí e acaba indo para os excessos, sendo que a sua necessidade já foi suprida, mas acaba excedendo isso daí. A má interpretação bíblica leva a um monte de falha. Tem um salmo, acho que é o 37, que diz: deleita-te no Senhor e Ele considerará os desejos do teu coração. Deleitar quer dizer, faça com que Deus veja que você ama Ele. Isso é deleitar. Agora, os desejos do coração, ali não está falando que é prosperidade, que é desejo material. Então tem que entender as coisas. Embora o Senhor também ajude. O Senhor, como nós falamos aqui já, você tem condição de estudar, se formar, ter uma boa profissão, ganhar um bom salário, você vai ser uma pessoa, ou outra coisa, ou tem uma herança, enfim, não importa. Nós estamos falando aqui do apego. E da pessoa deixar a igreja, deixar a escola dominical, para trabalhar domingos, porque ele poderia estar ali, mas ele não pode. Ele não, por causa do ganho dele, ele tem que ganhar mais e mais. É diferente quem trabalha por escala, como é o meu caso. Os trabalhos tem que fazer. Sim. Mas a gente conhece assim, tem pessoas que só vê ele na ceia, na igreja. Ainda, né? Olha lá. E ainda olhando no relógio. Trabalha 2, 3 E às vezes tem uns que estão aqui, já saem com o celular na mão, vendo lá um negócio lá que fechou, outro aqui que abriu, não sei o quê. Que adoração a Deus é essa? Apego. Só que esse dinheiro não vai fazer diferença nenhuma no íntimo, na alma. Isso nós estamos, a nossa lição que Jesus ensinou, que nós estamos passando aqui, é essa, professor Fabiano. É que na hora da morte, o dinheiro não vai fazer diferença nenhuma. O que tem e o que não tem. Mas o que vai fazer diferença é a sua adoração a Deus. Sim. Isso vai fazer diferença muito na sua morte. Vai definir o seu caminho, para onde você vai. Veja o rico e o Lázaro. Morreu o Lázaro, que servia a Deus. Não é apologia à pobreza aqui não, mas ele tinha Deus. A Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos para o céu. E o rico morreu, não disse que ele foi levado por ninguém não. Mas porque ele era rico? Não, porque ele não obedecia a Deus, porque ele não tinha tempo para Deus. É verdade. E o outro foi para o céu porque era pobre? Não, foi porque ele temia a Deus. É a diferença. Subtópico 3, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas, como por exemplo Abraão, Isaac, Jacó e Salomão. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes ele ordenou: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo o que temos pertence a Deus e que toda bênção vem dele. Como criou todas as coisas, ele é o proprietário e possuidor de tudo, e o homem não é dono de nada. Em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou acumulador egoísta. Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e a alma eram um e todas as coisas lhe eram comuns. Com certeza que hoje dificilmente vamos encontrar cristãos como os do primeiro século, né, professor Márcio? Porque ali os cristãos do primeiro século davam vida realmente. Hoje, para você encontrar alguém aí que dê a vida pelo evangelho, é difícil, né? É verdade. Mas aqui o que Jesus condena aqui, na verdade, professor Márcio, é essa busca desenfreada pela riqueza, né? Essa busca desenfreada pelo dinheiro, pela idolatria ao dinheiro. Isso é muito perigoso. É isso que Jesus está condenando. Como nós já falamos, não é errado você buscar aí um cargo mais alto na tua empresa, fazer curso, estudar, para ter um ganho maior, para ter um conforto para tua família. Isso não é errado. Não é pecado. Claro que não. Você não pode deixar Deus de lado nessa situação. Sendo honestamente, glorificando o nome do Senhor, pode ter certeza que uma hora ou outra vai chegar a riqueza na tua vida. Mas nunca deixe de lado Deus, né, professor? Exato. E de um modo geral, mas principalmente aqueles que foram chamados para uma obra específica. Aí eles trocam aquela obra específica. Vamos falar aqui do nosso caso, nós estamos na escola dominical. Você foi chamado para ser professor, para ser professora. Foi Deus que te escolheu, te vocacionou e colocou uma classe na tua frente ali. Agora a pessoa troca porque precisa ganhar mais dinheiro, porque o que está ganhando não é o suficiente. Não pode ter um equilíbrio. Quantos domingos tem no ano? Então vamos trocar, eu não vou abandonar, eu vou ministrar aula tanto tempo assim. Não, mas o que a gente vê, professor Fabiano, você como superintendente, eu também já fui, é isso, a pessoa chega e diz, olha, estou entregando aqui porque eu vou fazer um curso, vou fazer isso, fazer aquilo. E simplesmente vira as costas e vai. Você acha que isso agrada a Deus? Vai que não. Se ele foi chamado mesmo por Deus,
ele está em falha, isso vai ser cobrado depois. E o que acontece depois dessa pessoa acabar passando por necessidade? Qual é o primeiro lugar que ela vai correr? Para a igreja. Vai correr para a igreja de novo, buscar aquilo que Deus Então tinha dado. pense um pouco antes de deixar. Exatamente. Existem também aqueles cristãos, professor Márcio, que eles desperdiçam o dinheiro que ganham comprando coisas desnecessárias. Exatamente. Né? Tem muito crente assim, infelizmente. Né? E isso também desagrada a Deus. Também. O desperdício desagrada a Deus. Um ótimo exemplo que a lição nos mostra aqui lá na multiplicação. Nada foi desperdiçado. Não. O que sobrou foi dividido entre os apóstolos ali, nada foi desperdiçado. Então Deus também não se agrada com esse desperdício, né? Uma pessoa, por exemplo, que desperdiça, né, tudo que tem. Pega o dinheiro e compra um monte de coisa sem necessidade. É verdade. Aí a pessoa acha que Deus vai te abençoar financeiramente, sendo que Deus sabe que se for abençoado financeiramente, você vai gastar o dinheiro com coisas desnecessárias. Não espere que Deus vai te abençoar, porque Deus não vai te abençoar assim. Não pelo teu bem, pelo teu próprio bem. Pelo teu próprio bem. O que o Senhor quer é a nossa salvação. Exatamente. Tem outros também, professor Fabiano, que se Deus der prosperidade para ele, a primeira pessoa que ele vai esquecer é Deus. Exatamente. O segundo é o semelhante, é o próximo. Ele vai humilhar mesmo e vai pisar porque ele tem condição. Então tem que ver tudo isso. É Tiago, né, se não me engano, que diz que pedir e não receber porque pedis mal. Pedir para o seu próprio deleite. Exatamente. E Deus abençoa a gente. Sim, claro que abençoa. Nós temos essa convicção de que tudo que temos, tudo que somos, nada é nosso, tudo é de Deus. Então os recursos que Deus nos dá, tudo que Deus nos dá é dele. Tudo vem dele. Então nós somos o que? Mordomos. Nós temos que administrar tudo que Deus nos dá. Exato. Sem ficar aí esbanjando as coisas. Se nós como somos mordomos e administrar bem essas coisas, vai prosperar e Deus vai nos abençoar cada vez mais. Agora, se sair desperdiçando tudo na primeira oportunidade... Cuidado você, crente, que pratica o agiotismo, aí você que é agiota, cuidado, hein? Não entra no céu. Salmo 15, dá uma olhada lá. É verdade. Além de ser um crime diante das autoridades aqui na terra, é um crime diante de Deus também. Tem muito crente aí que está ganhando dinheiro e tirando o couro, a pele dos outros, né? Cuidado. A pele das ovelhas. A Bíblia diz que aquele que empresta seu dinheiro com usura, esse está fora do plano de Deus da salvação. Verdade. Veja que tudo é ligado. A lição está ligando todas as coisas. Porque é aquela busca desenfreada por dinheiro. A pessoa que empresta juro, o que ela está buscando? Ter prejuízo? Não, ela está buscando ter lucro. Buscando ter mais e mais dinheiro. Mas a palavra de Deus condena. Exatamente. Ponto 2 da lição, a idolatria ao dinheiro. O coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, e não levaremos nada deste mundo, porém as nossas obras serão provadas pelo fogo. Teremos de prestar contas como um mordomo de tudo o que fizemos com nossos bens e talentos, segundo a parábola do mordomo infiel. Segundo a Bíblia de estudo pentecostal, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. A maioria das pessoas, professor Márcio, não conseguem perceber que o dinheiro é também uma espécie de teste na vida delas, né? Quanto uma incumbência de Deus. Que Deus dá o dinheiro para a pessoa para ver como que a pessoa vai administrar esse dinheiro. Exato. Acaba se tornando um teste. Não tem um ditado que diz aí no mundo, né? Dê poder para aquela pessoa que você vai conhecer quem realmente ela é. É a mesma coisa, o dinheiro. Dá o dinheiro para a pessoa para ver como é que a pessoa vai se sair, né? É um teste para o crente, e é verdade. É verdade. Né? Tem aqui exemplo, professor Fabiano. Senhor, me ajuda a comprar um carro para ir para a igreja. E compra o carro, some da igreja. É verdade. Estava a pé, estava em todo culto ali glorificando a Deus. Agora já arrumou passeio para todo lado. Ainda fala, né? É pecado passear? Não, mas e o equilíbrio? Ainda fala, não, eu vou usar esse carro para ir buscar os irmãos, levar a ceia. Não faça isso, porque a Bíblia diz que se você cumprir, se você votar, tem que cumprir. É verdade. Tem um pastor que ensina assim, o carro você tem que dizer assim, esse veículo é meu, mas também vou usar na obra de Deus. Agora, é propriedade de Jesus, aí você precisa lá, não tem gasolina, não tem isso. Então, tudo está envolvido aqui, ó.
no dinheiro, na avareza, na busca, no jeito que nós gerimos os bens que Deus nos deu. Com certeza. Não pense que a gente convence o coração de Deus a se fazendo de bonzinho. É verdade. Não. Infelizmente, para muitas pessoas, o dinheiro é um teste mesmo, É. né? Mas não adianta. E acabam sendo reprovadas nesse teste, né? Tanto na busca, E a gente tem que tomar busca e na cuidado perda. para não sermos também Exatamente. reprovados também, porque Com certeza. o poder que exerce, né? O dinheiro tem um poder que exerce sobre a pessoa. Exatamente. Lutero falou certa vez que o Deus de um homem é aquilo que ele ama. Né? E Jesus também fala um pouco sobre isso aí, que quem é o Senhor do seu coração, né? É verdade. Então, o seu dinheiro, essa busca desenfreada, é o Senhor do seu coração. E a lição está falando sobre a idolatria, o dinheiro. É. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração é um ídolo. É um ídolo. Não são apenas aquelas imagens lá de certa denominação que é um ídolo. Não. Tudo que ocupa o lugar de Deus no coração do homem Né? é um ídolo. E o dinheiro, essa riqueza, essa busca desenfreada também é um ídolo. E a idolatria é um pecado comparado à prostituição espiritual. Né, Exatamente. é muito complicado isso daí. Subtópico 2, idolatrando a Mamon. Cristo nos chama para uma tomada de decisão, a juntar tesouro na terra ou nos céus, servir a Deus ou a Mamon. Lembre-se de que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja a lealdade do seu povo. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidos. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará escolha errada, pois sabe que ele abomina a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Idolatria, como já dissemos, Sim. é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Então, idolatrar Mamon aqui, né, como a lição está falando aqui, é escolher o dinheiro como uma fonte de segurança e satisfação pessoal da pessoa. Exatamente. E deixar Deus de lado. É trocar a obra de Deus pelas obras da gente. Né? Exatamente. Nós falamos aqui. Eu posso até estar na igreja e fazer essa função, mas eu posso ganhar dinheiro. Então deixa a igreja, alguém faz. Só que o problema, né, professor Márcio, que vai chegar um dia que o dinheiro vai acabar. E daí, como é que vai ficar essa segurança? Então, essa certeza que tinha no dinheiro. Exatamente. Isso aí não é eterno. Não, Isso uma hora vai acabar. Nós podemos aí, ninguém sabe o que vai acontecer no mundo. Pode ter aí um golpe mundial no mundo inteiro aí que o dinheiro foi para a mão de alguém aí, acabou. Acabou. Ué. Exatamente. Então por isso que a segurança tem que estar em Deus. Vamos trabalhar, porque a Bíblia também condena o preguiçoso, viu? Deus não gosta de preguiçoso, não. É verdade. Paulo chegou a dizer assim numa carta dele lá: quem não trabalhar também que não coma. Porque tinha uns crentes lá que não queriam nada com nada, queriam ficar encostado na casa dos irmãos. Tem hoje também, viu, professor Fabiano? Tem também hoje? Tem. Você cresceu naquela época? Tem uns crentes aí que andam profetizando nas casas e querendo ter cuidado. Seja honesto, trabalhe e ganhe teu pão, teu sustento. Mas não fique apegado a isso. Exatamente. Porque uma hora ou outra pode acabar tudo. Com certeza. E é muito perigoso isso daí, né, professor Márcio? Porque essa fonte, às vezes, ela é até capaz, essa riqueza, até capaz de satisfazer suas necessidades materiais. Sim. Só que a alma da pessoa, ela não satisfaz. Não vai satisfazer o vazio da alma. E esse vazio da alma só quem é capaz de satisfazer é Jesus. Somente Deus pode preencher o vazio da alma. Então essa riqueza aí que a pessoa busca aí, ó, nunca vai satisfazer esse vazio da alma. Não é raro ver aí nas mídias nacionais e internacionais pessoas com muito poder aquisitivo tirando a própria vida. Ora, mas ele não tem tudo. Materialmente? Tem. Mas ele não tem o principal que nós temos, que é Jesus Cristo na nossa vida. Que é a paz interior, que é a certeza da salvação, que é Cristo junto com a gente. Nós somos templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo. Ele mora aqui. E ele não pode morar num coração avarento, num coração que quer juntar riqueza esquecendo dele. Com certeza. Né? O apóstolo Paulo ensinou perfeitamente, professor Márcio, a necessidade do nosso coração estar sempre nas coisas de Deus. Sim. Nas coisas do alto. Colossenses 3, aqui o versículo 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pensando sempre nas coisas de Deus, todas as suas necessidades vão ser supridas. E o principal, que a sua alma será sempre nutrida pela presença do Senhor Jesus. Subtópico 3, nós já lemos aqui, professor Márcio? Não, agora é 3, né? É o 3. A riqueza condenada por Cristo, né? Na parábola do rico insensato, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. O primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo o que sua alma precisava era de bens materiais. Em segundo lugar, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. E o terceiro erro era acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus. Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nela. Mas, infelizmente, vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. As riquezas, professor Márcio, tornam-se muito perigosas, né? Sim. Para nós, aí, quando nós colocamos a nossa esperança nas riquezas, né? Isso é muito perigoso. E como a lição fala aqui da sociedade, né? Esse materialismo da sociedade, infelizmente, muitos crentes, né? Se preocupam com isso. Deixam Deus de lado e se preocupam mais em ter as coisas que o mundo está oferecendo. Isso é muito perigoso. Estamos falando aqui do dia a dia, das coisas do cotidiano, né? Cotidiano, nós falamos aqui, tem pessoas que dizem, eu não vou lá porque eu não tenho roupa para o ambiente. Tá, não vou lá porque o meu carro não é para aquele ambiente. Ora, se eu sirvo a Deus, meu irmão, eu vou a pé, vou descalço, vou com o que eu tenho. Eu vou com o que Deus me deu condição de ter. Verdade. Se o outro lá não quiser me olhar, tudo bem, eu não estou lá por causa dele, estou lá para servir a Deus e para olhar para ele, para ser irmão dele. Mas se ele me desprezar, o que eu posso fazer? Mas eu não posso jamais colocar isso como obstáculo na frente. Eu só vou servir a Deus quando eu tiver tanto de riqueza. Exatamente. Não se negocia com Deus. Muitas pessoas ricas são escravizadas, né? Pela riqueza, escravizadas pelo dinheiro, né? Coloca o dinheiro acima de tudo, né? Por isso que Jesus disse, né? Que seria dificilmente um rico iria entrar no reino de Deus. Por causa dessa preocupação. Por causa dessa priorização, porque qual é uma das preocupações? Qual é o maior medo de um rico, professor Fabiano? É ficar pobre. Então ele já passa a não confiar mais em ninguém. Todo mundo vai chegar perto dele e acha que está se aproximando por causa do bem que ele tem. Ele vai viver ansioso porque de 1 milhão ele quer 2, de 2 ele quer 3. Mais e mais e mais. Então por isso garantir o futuro. Jesus disse, é muito difícil porque ele vai estar sempre preocupado nos seus bens materiais. Exatamente. Foi como o exemplo da parábola do rico insensato. Ele falou, agora estava preocupado em ter. Agora eu tenho, né? Agora eu vou descansar, porque agora eu tenho. Daí Jesus falou, mas a tua alma vai ser pedida essa noite, hein? E aí, o que você tem? Vai ficar para quem? Exatamente. Então, nós temos que juntar tesouros no céu. Isso que é o mais importante, né? Adorando a Deus, obedecendo a sua palavra, seguindo os mandamentos. Isso é juntar tesouros no céu. Sim. Né? Dar o testemunho de um verdadeiro cristão aqui na terra. Quanto mais você fizer isso, mais tesouros no céu você está juntando. E isso não tem preço. Servir a Deus por gratidão e não para buscar benefício. Exatamente. Não é isso. Os benefícios, já aceitou a Jesus como Salvador, cortou o laço com o mundo e agora está servindo a Deus, os benefícios estão tudo ali já. Então não precisa especificar, olha, eu vou lá porque é a campanha da prosperidade e tal. Não tem isso? Tem. Ora, já está tudo ali. Jesus lá em Mateus, ele fala, né, professor Fabiano, da ansiedade do povo. O povo andava, ele falou, olha as aves do céu, olha os lírios, não falta nada para eles. Não vai faltar para vocês. Mas o que nós falamos aqui, necessidade é uma coisa, desejo é outra, vontade é outra. Com certeza. Como tem, né, útil, fútil e necessário, né? É só você pensar o que é útil, fútil e necessário para a sua vida. Então, analise. Você vai comprar um negócio, isso aqui para mim é útil, é fútil ou é necessário? Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo conhecem alguém, professor Fabiano, que começou bem na igreja, mas foi levando para o lado material, e hoje está fora. Exatamente. Hoje é um religioso. Não é mais um espiritual, é um religioso. Exatamente.
Hoje ele pensa primeiro, sabe aquela pessoa que fala assim, se eu não pagar minhas contas, a igreja não paga, sabe? Exatamente. Ele é um religioso, ele já deixou a busca pelo bem passar na frente da necessidade que a alma tem de Cristo. Isso é um tropeço, nós já Tropeço, falamos aqui, é um tropeço tropeço. na vida do crente. Tem muito cuidado com isso, tem que ter discernimento para poder avaliar, para poder discernir as coisas certas, né, professor? Dá tempo de mudar Às aí. vezes a pessoa tem um serviço aí, esse aqui é bênção, é Deus que está me dando, mas o seu serviço vai tirar você de dentro da igreja, você não vai ter tempo para cultuar a Deus, então tem que ter discernimento. Conheci uma pra família analisar. que apareceu um serviço em outro país e o homem deixou a esposa e o filho pequeno e foi para lá, para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Ganhou muito dinheiro, mas perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu tudo. A salvação, não sei, mas perdeu, saiu da igreja, tudo atrás do dinheiro. Quer dizer, Deus criou a família para estar junto, professor Fabiano. Exatamente. Não é para separar. Claro, há exceções, a exceção da exceção, mas o básico é todo mundo junto. Aonde eu vou, minha esposa, meus filhos têm que estar comigo, porque é a base estrutural. A pessoa pensando só no bem material foi embora para outro país e acabou, quando ele voltou, já tinha outro no lugar dele. Já era. Como diz, né? A fila andou. Andou. Ponto 3. Vivendo a quietude espiritual em Deus. Subtópico 1. Os males advindos das preocupações. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. A preocupação demasiada com o futuro revela a falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Ele já nos concedeu a salvação e proverá tudo o que precisamos. Não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou andar distraída em muitos serviços. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam a nossa comunhão com Deus. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos nos esquecer de que a nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e a adoração a Ele. Então, a ansiedade, professor Márcio, ela tanto pode ser aí uma consequência da falta de confiança, né? No cuidado de Deus, mas também pode ser uma patologia, né? Pode ser uma doença aí que nesse caso necessita de tratamento, né? Mas por causa do mundo imediatista, né? Muitos cristãos aí andam com o seu coração ansioso, né? Obter mais riquezas, trabalhar para garantir o pão de amanhã. Estamos muito ansioso, né? Com essas coisas que o mundo exige aí, acaba Isso atrapalha, né? Exatamente. Porque tira a confiança de Deus. Nós temos que confiar em Deus. Confiar sempre em Deus. Exatamente. Tudo que nós vamos fazer. Deus, eu confio em Deus. Eu vou no médico fazer uma consulta, vou tomar um remédio, mas eu confio primeiro em Deus. Primeiro é o Senhor que está na minha frente. Exatamente. E essa... Por que às vezes as pessoas... Eu já fui questionado por isso. Mas é pecado jogar na loteria? Veja, quem joga numa loteria, joga num jogo de azar, ele está querendo o quê, professor Fabiano? Dinheiro. Ficar rico. Exato. E se ele ganhar dinheiro, o que vai acontecer com ele? Ele vai se achar autossuficiente. E aí não vai mais confiar em Deus. Com certeza. Então Deus tem que ser primeiro lugar na nossa vida. É verdade. Não devemos buscar riqueza. Devemos trabalhar para nos manter, sim, se o Senhor deu lá uma inteligência para você criar algo que vai te deixar rico, fique. Mas não esqueça que tem que voltar para Deus. Exatamente. Senão não vai adiantar nada. É o que está escrito aqui. Vai dominar, a ansiedade vai dominar cada vez mais. Com certeza, que diz aqui, né, que a preocupação e o serviço em excesso roubam a nossa comunhão com Deus. Né? Sim. Por causa desse coração ansioso, tem muito crente que tem lá 1, 2, 3 serviços. Né? Exato. Aí fica usando como desculpa o trabalho para não vir ao culto a Deus, né, na igreja, para adorar a Deus. Não tenho tempo de ir, tem que trabalhar. Isso é muito perigoso, né? Mesmo aqueles que já são empregados, né? O professor Márcio falou que tem escala, às vezes não pode estar, mas sempre está aqui na igreja, sim, né? Sim, não deixa de vir, não deixa de vir. Sim. Ele se esforça para estar aqui na igreja, aqui dentro das suas possibilidades, mas está aqui na igreja. Então não usa o trabalho como desculpa para não vir para a igreja. E nem estou arrumando outro. Já apareceu, eu falei, não, se eu for pegar outro emprego, daí que eu não vou ter. Exatamente. Eu estou vivendo assim, graças a Deus, muito bem.
Deus está suprindo a minha necessidade e eu estou priorizando a obra de Deus. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Não é só o trabalho, né? Trabalho, Não, faculdade, tudo. Quantas desculpas que dão para não vir para a igreja? Vamos falar da escola dominical? Tem gente que diz, mas só tenho domingo para dormir. Ora, dorme à tarde. Mas venha servir a Deus. Quem vai ganhar é você. A gente está insistindo e fala aqui porque a gente quer que você seja beneficiado em aprender a palavra de Deus. E outra coisa, professor Fabiano, vai se afastando da igreja, é a brasinha que sai do braseiro. Ela vai ficando aqui, vai esfriando, daqui a pouco virou cinza. E virou um religioso. Exatamente. E religioso não entra no céu. Aí entra naquela linha lá dos desigrejados, né? Tô bem aqui. Você não precisa de estar na igreja. Deus só quer o teu coração, isso que importa. Faço minhas caridades. A igreja é você, aonde você estiver, Jesus vai estar com você. Mas é como o irmão Márcio falou, vai se apagando, vai se apagando. Quando você está na igreja, você tem dificuldade, você tem um irmão para conversar, você tem um pastor ali para pedir um conselho, você tem a comunhão entre os irmãos, então aqui você se sente mais forte. Como nós já falamos em outras aulas, nós somos soldados de Cristo e aqui é o nosso quartel-general. Aqui onde a gente descansa, encontra apoio, encontra os nossos soldados se alegra com o irmão, se entristece na situação do outro, ajuda ele, chora com um, sorri com o outro. Nós tivemos uma experiência nessa pandemia, veja aí, quantas brasas que se apagaram e não voltaram até agora ainda. Então cinza, você vai falar, eles se acham, por quê? Porque a religião, se não fosse necessário, professor Fabiano, essa convivência, Cristo não tinha deixado a igreja. Verdade. Ele ia dizer assim, vá para tua casa, você também me sirvo lá. Não. Ele disse, se reúnam, venham aqui, fiquem em Jerusalém, vão ser revestidos do poder de Deus junto lá. E aonde eles iam, faziam uma nova igreja. E ficou 120 lá. Não ficaram cada um na sua casa para receber o poder do alto, recebeu quem estava lá. Exato. A Bíblia diz que mais de 500 saiu quando Jesus falou isso lá. Mas 120 ficou no templo, permaneceu. E esses 120 estavam reunidos, estavam unidos. Então não vem com essa história de, porque lá em casa, na minha casa eu sirvo a Deus melhor. Não serve não. A gente vai se tornando um egoísta. Exatamente. Daí a ponto que a situação do outro irmão, da outra pessoa, não causa mais nada em nós. Verdade. Então o trabalho não é desculpa de vir para a igreja não. Não. Nem para a escola bíblica dominical. Trabalhe, ganhe teu dinheiro, mas sirva a Deus. Se fosse assim, e vai ser abençoado. Se fosse assim, a dona de casa nunca podia vir para a igreja, porque serviço em casa nunca acaba, né? É verdade. Sempre tem serviço em casa. É verdade. A dona de casa nunca ia aparecer na igreja. Então, trabalho não é desculpa. Sejamos sábios. Exatamente. Deus está vendo, né? Sim, com certeza. A gente, às vezes aqui da gente não está vendo, mas Deus está vendo. Cuidado. Subtópico 2, vivendo sem inquietação. O materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves. Elas não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as sustenta. Só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus e que o seu cuidado é especial para conosco. Os que vivem com maus pressentimentos, em aflição, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas. Que venhamos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele é quem cuida de nós. É interessante, professor Márcio, que em momento nenhum nós somos proibidos de pensarmos nos problemas. Né? Os problemas aí sempre vão existir, nós sempre estamos pensando neles, né? Mas o que nós não podemos deixar é ser dominados pelo problema. Né? Exatamente. O problema sempre vai acontecer. Né? Nós temos que ter a certeza aqui, como a nossa lição diz aqui, que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus. Que é Ele aí que cuida de nós. Então, você está com um problema para resolver na justiça, se você está desempregado, se está com um problema de enfermidade, né, professor Márcio? Ore a Deus, entregue na mão deles e descanse. Não fique se remoendo por causa desse problema. É que nem nós já falamos aqui no começo da lição, né, sobre a ansiedade. Sim. Às vezes a pessoa fica tão preocupada com alguma coisa que vai acontecer, às vezes nem acontece, né, professor Márcio? Perdeu a paz ali. Já tive experiência disso. Pois chega lá, não era nada daquilo que eu imaginava. Exatamente. Professor Fabiano, já falamos aqui, vou repetir. Desde que nascemos até a nossa morte, 3 tipos de problemas nos acompanham. O problema que tem solução imediata, a gente vai lá e arruma. O problema que só o tempo vai trazer a solução. E o problema que não tem solução. Então,
esse aí vai acompanhar a gente sempre. Tem aquele problema que, por exemplo, uma dívida aí, se gastou demais, dá para arrumar. Vai lá, economiza daqui, dali e paga. Exatamente. Mas tem aquele problema que é só o tempo que vai dar a solução. Não adianta você querer antecipar as coisas. E tem aquele que não tem jeito. A morte, por exemplo. Quem tem solução para a morte e para a vida? Jesus. Só Deus. Só Jesus. Então a gente tem que aprender a administrar isso. Exatamente. E vai viver bem. O problema é que essas pessoas, professor Márcio, que são dominadas aí pelos problemas, né? Elas vivem sempre debaixo de constante pressão, né? Sempre estão preocupadas ali com o problema, né? E essa preocupação às vezes resulta em falta de fé, em angústia, em aflição e muitas outras coisas que fazem mal para a pessoa, né? Sim. Aí nesse momento que as pessoas estão com uma falta de fé, elas acabam aí buscando segurança nas coisas erradas, em outras coisas que não é Deus. E aí que é outro grande problema. A psicologia diz o quê? Nós somos psicossomáticos, ou seja, psique e soma, que é o corpo, né? Então o problema da mente passa para o corpo. E aí aparece a enfermidade, o corpo vai trazendo isso para fora, que é a ansiedade demais, e aí vai parar num consultório e tal. Exatamente. Por quê? Vamos lembrar, desde o começo da lição eu falei, Jesus está falando aqui para quem é seu seguidor, para quem recebeu ele como Salvador e agora está querendo sair do trilho, voltar para a ansiedade do mundo. Aquele que ainda não conhece, professor Fabiano, ele precisa conhecer, ele precisa mudar a sua vida. Mas o problema é aquele que está na igreja e agora resolveu querer acumular bens na terra e deixando Jesus de lado. Esse vai sofrer duas vezes, porque ele já conhece. Já sabe o caminho. Sabe o caminho. Subtópico 3, partindo para o final, vivendo sossegados em Deus. Não viva inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Jesus nos ensina que Deus cuida das aves e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. As lindas flores são transitórias, efêmeras, logo se tornam inexistentes. Mas se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará ele dos seus filhos? Para viver a quietude, o crente deve buscar o reino de Deus e a sua justiça. Neste tempo marcado pelo imediatismo e ansiedade, precisamos valorizar mais a quietude, a calma que vem de Deus. Nele encontramos descanso. Então, aqueles que conhecem a Deus de coração mesmo, professor Márcio, eles creem que o seu cuidado sempre será uma realidade em sua vida. Sim. E sempre estão em paz, sempre estão tranquilos, né? Passam por várias tempestades, dificuldades, mas sempre estão ali calmo, tranquilo, sereno, né? Às vezes a gente olha assim, um irmão assim que está passando, parece que o irmão é perfeito, né? Em paz. Aí você começa a conversar com o irmão, porque a minha esposa está com câncer, que o meu filho é desviado, que eu estou perdendo minha casa, tá cheio de problema, mas ele está ali, ó, tranquilo. Por quê? Porque ele tem a confiança em Deus. Né? Quantos irmãos não são assim, né, professor Márcio? Sim, verdade. É interessante, o apóstolo Pedro diz, lançai as vossas ansiedades nos pés de quem? Ou sobre quem? Ele fala sobre, né? Em cima de quem? De Jesus, porque é Ele que tem cuidado de vós. Exatamente. É Ele que tem cuidado de nós. Então nós temos essa vantagem, professor Fabiano. Os seguidores de Cristo têm essa vantagem, que Jesus conhece as nossas necessidades antes de nós conhecermos. Exatamente. Mas Ele quer o quê? Confiança nele. Exatamente. Aí que entra o teste, né? Exatamente. Aí que entra o teste na vida do crente, para ver como é que o crente vai administrar essa confiança que ele tem em Deus realmente, ou vai, como diz, vai meter o pé pelas mãos, né? Aí faz lá as nhaca na vida dele lá e depois causa mais problemas ainda, né? Sendo que o mais certo era esperar em Deus, confiar em Deus, que tudo ia ser resolvido. Então esse que é o grande teste na vida do crente, né? Outra coisa, professor Fabiano, antes de encerrar, se Deus abriu uma porta para você, não feche essa porta. Tem gente que Deus abre a porta, seja de emprego, seja uma possibilidade boa na vida, ele fecha. Porque ele não sabe conviver em equipe, ele não sabe conviver com as pessoas, ele acha que ele é maior, que ele já é o melhor e que todo mundo precisa dele. Então abriu a porta, mantenha ela aberta. Seja servo de Deus no pouco, no bastante, no muito, na condição que se tiver. Continue sendo servo.
Porque servo faz o quê? Obedece. Obedece. Mesmo que você tenha pouco, mas seja grato a Deus pelo que você tem. É verdade. Às vezes esse pouco que você tem é muito para quem não tem nada. É. Né? É como eu sempre converso em casa, né? Agradecer a Deus, mas só tem isso. Vamos agradecer a Deus porque nós temos isso. É. Alguém não tem nada. Não tem nada. E está lá pedindo a Deus, nós temos um pouquinho, mas temos. Vamos ser mais gratos a Deus. Vamos deixar aí essa busca desenfreada por riquezas de lado. Vamos pensar mais em Deus. Porque os sinais da vinda de Jesus hoje estão cada vez mais certo no nosso dia a dia. Então Jesus está às portas. Então é o momento de nós voltarmos mais a Deus e deixar as coisas do mundo de lado. É verdade. Conclusão da nossa lição. Os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. Que maravilha. Verdade. Uma conclusão, professor Márcio? Confiança em Deus sempre. Amém. Vamos lutar, vamos buscar, como o professor já falou aqui, vamos até perseguir aquilo que queremos, mas não esqueça que Deus em primeiro lugar. Exatamente. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.